Olá, vamos começar hoje mais uma aula no grupo de ações que a gente está fazendo no workshop. São vários treinamentos para a pessoa se capacitar em desenvolver em cima da MITS, da plataforma MITS, né? Então, hoje é o quinto dia onde a gente vai demonstrar comandos simples, mas que são muito importantes no dia a dia, que é insert, update e delete. Então são comandos, a gente vai agregar também algumas outras questões, por exemplo, tabela temporária, de criar tabela, para a gente conseguir ter um conteúdo bacana e cada vez mais ficar especialista em desenvolver em cima das soluções MITs. Beleza? Então vamos lá, galera. Repassando aqui, a gente vai falar desses itens, a gente vai na prática, cada um vai ser uma aula 100% prática, muito bacana. E para quem né? Esse curso, como a gente está falando, esse workshop, é para pessoas que não necessariamente sabem desenvolver, mas que tenham o básico ali de lógica de programação e que tenha interesse em evoluir em cima das plataformas da MITS, especificamente do RP MITS, né? Então, se você tem interesse em criar telas dentro do RP, em criar novos relatórios, em mudar regras de negócio, montar fórmulas e tudo, esse curso é para você. Tá? Então não importa o seu grau de senioridade, se é um cara que está iniciando ou se você já tem experiência, porque a ideia aqui é um conjunto de ações que vai te deixar capacitado em ser um braço tecnológico, um analista tecnológico e com certeza um aumento salarial considerado em cima das nossas soluções, porque você vai ser um especialista no RP da MITS, tá? Então isso aí que é o grande interessante do negócio. Então se você busca isso, você está no lugar certo, né? Então, eu sempre me apresento, eu sou Rodrigo Maxwell, que estou nesse momento fazendo o acompanhamento aí desses workshops, apresentando para vocês, né? Eu trabalhei muitos anos na cervejaria Skin Cariol, onde eu conheci bastante de tecnologia lá, fiz projetos gigantes, né? E depois de 7 anos a gente está à frente aí da MITS, tem 15 anos, né? Então a gente está com só 22 anos de experiência na área de desenvolvimento de software, né? Então a gente é muito focado em soluções de ERP e soluções também de CRM, né? Então a MITS ela é basicamente esses dois produtos, né? A gente tem outros agregados que a gente também é fábrica de software, mas o CRM e o ERP é o que aí pilota aí todas as nossos projetos, a maioria do nosso desenvolvimento, né? E também tem essa experiência toda, mas também tem muita experiência com filho, tá? Tem 5 filhos, diretos e um indireto, né? Eu costumo dizer que eu não sou apaixonado por tecnologia porque a paixão acaba, né? A tecnologia faz parte de mim, né? Um processo natural. Então, quem gosta de tecnologia pensa igual a mim, assim, né? Então, não tem, né, numa coisa que a paixão avassaladora eu costumo dizer que a sensação que eu não trabalho, né? Parece que o dia ali eu tava fazendo um negócio que não tem. Ah, parece que não tem esforço, né? Então é isso que é legal. Mas vamos lá. Então vamos falar rapidamente o que a gente já falou. A gente já falou em 11 de março, né? Esse curso do 11 de março, como os demais estão todos gravados, né? E a gente mandou o link para todo mundo. Se você não recebeu, fique à vontade em requisitar, que vai ser um prazer te enviar, tá? Então a gente falou de SQL, como fazer queries, como fazer queries com join, foi muito legal. Depois desenvolvemos um relatório dentro do RP, né? Um relatório simples de listagem, mas a gente colocou um pouquinho ali de forma, então foi um relatório simples, mas com conteúdo um pouco avançado, porque a gente envolveu fórmula que às vezes
Muita gente desenvolve relatório em Crystal Report, mas nunca montou uma fórmula. Então esse curso é legal, que a gente ensina como fazer fórmula lá dentro, né? E isso integrado ao RP. Depois mostramos como é o dicionário de dados, né? Como que foi ali a parte de estruturação interna da base, como que funciona as tabelas, como que são os relacionamentos, quais são as principais tabelas, que é a movimentação e pedido, como que você vai extrair esses dados. Foi muito bacana, acho que vale a pena também se você quiser conhecer a parte back-end, digamos assim, da nossa aplicação ERP, tá? Depois a gente, no dia 13 de maio ainda esse mês, nós mostramos como criar também relatório, mas com dois relatórios em um, né? Que a gente chama de subrelatório. Foi muito legal também, onde a gente une, né, informações distintas em um único relatório. Pode ser N subrelatórios dentro do relatório principal. Nesse exemplo a gente fez dois subrelatórios, também está gravado, tá? E hoje nós vamos ver o Insert, Update e Delete. Então, uma forma do item 1 foi consultar, né? Aí consultar informações do banco, que é isso que você faz queries, tipo extrair dados. Só que eu preciso criar dados. Para criar dados ou alterar dados ou excluir dados, existem esses três comandinhos aqui que são fundamentais. Então a gente vai aprender hoje eles, né? Depois a gente vai ver forma, então eu não vou falar os demais para frente, porque a gente já falou detalhadamente no curso do dia 1, tá? Mas eu te aguardo no dia 17 de junho para a gente assistir aí esse esse curso, que vai ser muito bacana. Vai ser assim um divisor de águas, porque a forma você pode criar várias coisas dentro do RP, mudar regra de cálculo de preço, de custo e tudo. Muito legal. Mas vamos lá. Estou um pouco gripado, peço desculpa pelas tosses aí no meio da apresentação. Mas vamos lá. O que é o curso de hoje? Vamos conhecer como interagir com os dados do banco. Então a gente viu na aula 1 resgatar, como eu falei, né? Agora a gente vai incluir, excluir, alterar. Apesar que excluir é algo que a gente nunca usa no RP. Eu vou te mostrar, vou te ensinar a como que dá um comando para excluir do banco de dados, porque é um comando muito perigoso, não tem volta. Excluiu, já era. Mas tá no log, não, perde tudo. E o RP nosso não exclui nada. Ele tem, porque é um software muito robusto, né? Então ele tem toda uma engenharia de replicação para N base. Então foi tudo muito pensado na gestão ali dos dados, as tabelas. Quem assistiu o curso de dicionário de dados viu, né, como que a gente modelou. Então foi muito bem estruturado. A gente pegou uma metodologia muito avançada de grandes RPs aí do mundo, né, para colocar no Damitz. E um dos critérios é esse: não se exclui nada. Então toda tabela do nosso sistema existe uma coluna chamada ativo. Então quando o usuário exclui, né, que é para quem está me vendo, né, vocês não estão me vendo porque eu estou gravando esse curso, então não tem como mostrar a câmera duas vezes, mas eu estou fazendo um sinal aqui entre aspas, né? Então não tem como no RP excluir. Quando você exclui, né? Exclui entre aspas um dado, na verdade ele está colocando para ativo igual a zero. É como se tivesse excluído, o usuário nunca mais vai ver, né? Mas no caso de colapso, é uma questão aí de necessidade, a gente consegue dar um update para esse registro voltar para 1 e o usuário trazer os dados de volta e não ter nenhum tipo de impacto. Ao contrário, se fosse um delete, né? Se fosse um delete, já era, né? Não ia ter como, ia ter que buscar backup se tivesse, enfim, é uma confusão, tá? Então hoje a gente vai ver isso, né? Como também deletar, né? E aí o CRUD, né? Que a gente fala, né? Que é criar uma tabela, ler ela, atualizar e excluir. Criar dados, né? Então é um CRUD de banco de dados, é isso, né? O pessoal fala muito esse termo CRUD, né? CRUD de tela, que é as operações básicas de uma tela. Uma coisa importante
Nunca esses comandos você vai conseguir usar ali, para quem já conhece o RP, existe um editor, né, chamado macro, onde você faz ali várias coisas para integrar com relatório e várias outras integrações, minhas integrações para ler e-commerce ou marketplace e tal. Então você tem ali uma ferramenta chamada macro. Só que a macro ela não permite você dá, o sistema nosso não permite você dar insert, nem update, nem delete por lá. Então, se você quer estudar mais sobre SQL, estudar mais sobre esses três comandos, você vai precisar ter o Management Studio da Microsoft, que é o Express, que é gratuito, e eu estou colocando aqui o link, né? Então, nesse link você vai conseguir baixar o management, instalar na sua máquina e começar a brincar com os dados ali que a gente vai com base na aula de hoje, né? Então é muito tranquilo. Então a gente não vai usar isso, ao contrário das outras aulas, a gente fez tudo em cima do RP. Hoje não. Hoje é uma aula específica de banco de dados para ler, criar e alterar. Então, isso é feito direto do banco de dados por questão de segurança. Hoje, no RP da MIT, você não consegue consumir direto o banco. Sempre uma API no meio, né? Através de processo de consumo de JSON, né? Uma biblioteca REST ali para conseguir ter maior produtividade, não travar a base e tal. Mas eventualmente, se você está desenvolvendo, está nessa situação de desenvolver, você vai precisar sim conhecer e fazer algumas inserções, algumas atualizações. Exclusões não, pelo amor de Deus, a gente vai aprender, mas não vamos usar, tá? Mas por isso que você vai precisar ter o Visual Studio aí no Management, o SQL Server Management Studio para conseguir fazer essas dimensões. Bom, vamos lá, um conceito inicial sobre SQL. Se você botar aqui o que é SQL, né? Iniciar SQL no Google, Bing ou qualquer lugar que Bing, né, onde você estiver pesquisando, você vai trazer isso aqui, linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem de consulta popular que é frequentemente usada em todos os tipos de aplicações. Ó, aplicações que a gente chama de comerciais, né? Aplicações que têm banco de dados precisam de SQL. Então, analistas e desenvolvedores de dados aprendem e utilizam SQL porque ela se integra bem a diferentes linguagens de programação. Então, não importa se você trabalha em Angular, não importa se você trabalha em React ou C Sharp, VB.NET, Delphi, não importa. Sempre você vai ter um SQL e não importa qual banco de dados, né? Se é Oracle, se é SQL Server, se é PostgreSQL ou MySQL, enfim, todos vão ter o SQL, né? Que é o que a gente está mostrando aqui, que é o SQL ANSI, o padrão. Alguns têm umas particularidadezinhas, né? Mas no geral são bem parecidos. Isso é o que está na internet, mas para mim é a base de tudo. Eu te falo que você vai programar pra caramba em várias linguagens. O pessoal até me pergunta, qual é a melhor linguagem? Não importa. Como vocês viram ali no meu que eu falo ali, não importa se é em Excel, não importa se é em Access, se é em C++ ou se é uma linguagem nova, um Ruby on Rails, não. Tudo no final vai usar SQL. E o SQL às vezes você usa um framework, um entity framework e tal. Mas eu falo que se você entende de SQL, você vai ser um profissional diferenciado no time, tá? Nesses times aí, nesses squads, se você é o cara do SQL, você vai ser um cara mais valorizado, porque o SQL muito bem feito, você torna uma aplicação mais leve, né? Então mais fácil e rápida dela responder por usuário. Isso é muito importante hoje, né? Hoje tem uma estatística se a aplicação leva mais de 3 segundos para responder, o usuário abandona ela, né? Então a gente tem que sempre se preocupar. E quem faz essa mágica para ficar mais rápido é o cara do SQL, né? Então, para mim, o SQL é a base, né? Então, ali eu estou trazendo ali duas visões da internet e o que eu penso sobre SQL. Então, aprendo, faço um exercício aqui, eu vou dar várias dicas hoje
para melhorar a performance, né? Eu vou trazer ali alguns casos reais de casos, né, que aconteceu comigo, né? E com o que a gente vai estar aprendendo hoje, né? Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, um insert simples, né? Então vamos considerar um cenário onde eu quero fazer um insert na tabela chamada Fornec-Ramon. IRP, MTS, Fornec-Ramon, para quem, né, não entendeu esse nome, assiste a aula de dicionário de dados que a gente explica como que é estruturado os nomes, tal, os campos e as tabelas, né? Então vamos lá, você precisa dar um insert nessa tabela. Eu já estou aqui com o cenário pronto, já montei aqui. Então eu tenho três formas de dar insert, né? Primeira coisa, no SQL Server, eu vou aqui, ó, como eu falei que essa tabela, vou dar um select para ver os campos dela, né? Vou dar um select aqui. A gente ensinou que não se dá select to from, tá? Mas que é muito pesado, mas aqui no ambiente de teste a gente faz, tá? Mas não se usa assim asterisco from, porque você pode estar, é um dos itens que pode estar deixando sua aplicação lenta. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui uma tabela que tem 4 campos, certo? Então eu tenho a possibilidade número 1. Qual a possibilidade número 1? Inserir aqui. O que vai acontecer se eu inserir? Provavelmente vai dar pau. Por que deu pau? Né? Ele está me dizendo aqui, ó, cara, você está tentando incluir um ID, né, que é o ID 5, em um campo que é do tipo autoincremente, né? Então não dá, né? Então ele não permite fazer isso, né? Se eu for na tabela, se eu dou um Alt F1, ó, eu consigo abrir as informações da estrutura da tabela, né? Então aqui tem a informação tudo certinho, né? Qual que é o campo chave primária, se tem alguma constraint, né, que são os valores padrões, tá aqui. Se ele tem alguma informação especial, né, de chave, se é mais de uma chave, então eu consigo enxergar aqui. Então ele está dizendo, cara, você não pode porque esse campo é auto-incrementado. Então o que eu faço? Eu não coloco no meu insert, porque a estrutura do insert é o seguinte: insert into o nome da tabela e os campos dela. Eu tenho que colocar nessa sequência. Depois eu coloco values, que é o que eu vou incluir. Então coloquei o 5, mas aí, mas o 5 não deixa porque está auto-incremente. Para eu ver ainda mais no detalhe, eu costumo também abrir a tabela, né? Eu venho aqui em Tables, ó, Filter Settings, pesquiso ela aqui e olho ela no Design. E eu também consigo enxergar, ó, vocês vão ver aqui. Tá vendo? Identity Specification. Eu não consigo incluir porque ela é auto-incremente. Tá vendo? Ela está auto-incremente e ela cresce a cada um, né? Então é um bloqueio. Até então, tá? Eu não consigo incluir. Beleza? Possibilidade de 2. Então eu vou tirar o ID. Aí o que acontece? Pô, deu certo. Mas aí, vocês viram que existem campos que têm valores default. Os campos que têm valores default, vamos dar um select aqui para ver se incluiu. Ó, ramo 2. Os campos que têm valor default, eles foram, eles não precisam ser inclusos, né? Tipo aqui, ó, ativo e data out. Vamos ver lá na nossa estruturação, ó. A gente viu isso no Alt F1, mas a gente vai ver aqui, ó. Ele tem valor default, default value 1 e default value para o campo data também é getDate, ou seja, a data atual que ele acabou de inserir. Quando eu faço isso, eu não preciso apresentar
esses campos no insert, aí ele vai ser incluído automático. Então, esse SQL Server tem essa inteligência, né? E outros bancos de dados também, isso é uma coisa padrão de banco. Só que só se for not null, tá? Se esse campo aqui, ó, for null, já era, ele não vai colocar valor padrão. Isso aí inclusive é um erro muito comum, tá? Eu vejo times já até experientes que criam campos como null e colocam valor default. Não serve para nada, tá? Porque ele entende que é null, então ele vai priorizar não botar informação na tabela. Aí quando abre a tela quebra. Né? Então a aplicação quebra por causa de uma modelagem errada do cara que criou a tabela. Né? Interessante isso. Então o default só vai funcionar se o campo for not null. Beleza? Então isso é uma dicasinha que a gente vê. Beleza? Então vou inserir aqui, ó, sem default. Inserir forçando valores, né, do ativo, e inserir aqui forçando sem o valor. Ele também funcionou. Se eu dou select, ele vai lindamente incluir aqui, certo? Beleza. Agora, olha que legal. Eu vou querer incluir de uma vez. Isso também é uma coisa que o pessoal faz muito errado no dia a dia. Eles não botam assim, é tão simples, né? É tão simples, mas não é feito. Quando precisa inserir duas informações, eu quero inserir o ramo duas vezes aqui, né? Eles colocam dois inserts. Cria aqui um e dá um enter, cria outro, certo? Normalmente a galera do desenvolvimento faz isso, mas não precisa, né? Você pode colocar uma instrução só, insert into, a tabela e o campo. Aí você volta os values, o campo 1, values campo 2, né? Então você faz aí a sua insert em lote, né? Então se eu fizer esse insert aqui e depois dar um select, ele incluiu o ramo 4 e o ramo 5, né? Incluiu o ramo 4 e o ramo 5 de uma vez. Eu não preciso repetir o insert normalmente. Como eu falei, isso é muito comum. Pessoal, galera aí, até mais sênior, faz repetindo. Então, é outra dica que eu demonstro para vocês não fazerem isso, porque você economiza código, né? Deixa até mais fácil de ler, né? Tá, agora a gente vai voltar para item 1. Assim, mas eu quero, agora eu não consigo mais incluir o 5 porque é uma questão lógica, né? É uma chave primária, mas eu quero que o próximo código seja 9. Quero. Vou tentar incluir. O que vai acontecer? Vai dar pau. E aí? Só que você está replicando. Olha o cenário. Você está replicando a informação de uma tabela para outra, ou de um banco de dados para outro, melhor dizendo. São bancos idênticos, mas você está fazendo algum trabalho de integração e precisa replicar os dados. Né? Existe um comandinho mágico, até eu deixei escondido aqui, né? Mas eu até escrevi, mas eu quero usar a possibilidade 1. E aí? Né? Eu deixei aqui escondido, né? E tem esse comando aqui, ó. No momento da execução, ele tira só naquele momento a tabela de autoincremente. Quando eu dou esse comando aqui, ó, set identify insert, identity insert, tabela on. Ou seja, quando eu faço isso, fazendo tabela, você não vai ser mais autoincremento no momento, tá? Aí eu insiro o que eu quero e depois eu volto para ela incrementar. Né? Então eu vou botar aqui que eu coloquei foi código 9, né? Então vou colocar código 9 aqui e a gente vai ver que vai conseguir incluir. Pronto, né? Não deu pau. Se eu dar um select aqui, o 9 está lá incluído. Né? Isso que é bacana, né? Então tudo, você mesmo a tabela sendo incrementada, você consegue ter poder sobre ela numa necessidade específica. Isso é usado muito na migração de dados, né? Porque algumas tabelas, como você está vendo, tem alto incremento, mas quando eu estou importando dados de um outro sistema que o cliente virou para usar o RP, inclusive a gente tem um robozinho que faz essa mágica. A gente já tem vários sistemas que a gente com um clique já faz a migração automática. A gente usa muito isso, porque eu tenho que preservar o ID da tabela do cara, não a minha, né? Porque senão eu vou estar importando os dados e vai
ficar informações desatualizadas. Esse ID 9 ele é uma chave estrangeira da tabela de fornecedor e ele tem que ser 9, ele não pode ser outro código. Então eu não posso fazer autoincremente. Então a saída é só colocar esse comandinho aqui, tá? Todos esses comandos depois vocês vão ter acesso, tá, gente? Não precisa se preocupar, oh meu Deus, como que é, vou anotar, tá rápido. Isso aqui tudo a gente manda, né, junto com o material do vídeo e o doc ali, tá? Bom, então, insert é isso. Muito simples, muito tranquilo de fazer e muito usual, né? Bastante usual ali no dia a dia. Agora, vamos fazer um update. Um update, a gente vai sair na mesma linha, né? Update no fornecedor. Vamos usar no cenário aqui o que a gente falou. Para atualizar dados do banco, existe um comando chamado update. Vamos ver como funciona. Vamos escolher a tabela, a mesma tabela. Isso aí. Então vamos lá. A tabela é essa aqui, ó. Fornecedor ramo. Então, alterando o valor direto, ó. Eu tenho update, a tabela que eu quero 7. A estrutura sempre vai ser essa. Update, tabela 7. E o campo que eu quero atualizar. No caso aqui eu estou atualizando o campo fornecedor. E estou dizendo, cara, vamos dar um select aqui, ó. Muda o nome do 5. Ramo 4, ele vai ser ramo 50. Estou mudando o nome. Então, descrição, o nome da tabela, ou o nome do campo e o novo valor que ele vai receber. E o é a condição, né? Eu quero onde o código seja igual a 5. Então, se eu dou o comando aqui, ele vai funcionar. Agora mudou o nome para ramo 50. Muito simples, né? Isso é o nosso dia a dia, tá? Todo dia a gente, né, programando, a gente vai sempre estar se envolvendo com um update, se envolvendo com um insert. Então, vamos para outra situação. Existem comandos que são funções que você pode também envolver ali na tua ação de update. Vamos supor que o cliente fala, ó, tá maiúsculo, eu quero que isso aqui esteja minúsculo. Existe um comandinho aqui chamado lower. Então, se você, mesma coisa, update tabela, o campo, lower, o mesmo campo, olha que interessante, o campo, o mesmo campo, ele já vai percorrer aqui e já vai entender que é ele por ele mesmo, mas aplicam a função, né? Onde, né, onde o campo id seja igual a 5. Então vocês vão reparar que esse cara aqui vai ficar minúsculo, porque eu estou envolvendo funções, né? Eu dou um select de novo, ó, ficou minúsculo. Então, muito simples, a ação de botar tudo maiúsculo, a ação de botar tudo minúsculo é essa. Então, é importante a gente envolver eventualmente campos que precisam colocar ali funções envolvidas. Eu dei um exemplo do Lauer. Agora vamos botar um exemplo aqui de colocar tudo maiúsculo. Vamos colocar agora tudo maiúsculo. Mesmo campo, se eu dou um select lá, agora ele voltou a ficar tudo maiúsculo. Então são N comandos, né? Tem comando para tudo. Tudo que você imaginar, né? Eu quero quebrar a palavra em duas, ou deixar a primeira letra maiúscula. Então tem uma porrada de campo, de funções que você pode fazer aí para resolver alguma demanda do cliente para tratar os dados conforme ele gostaria de ver, tá? Mas a essência é essa. Eu sugiro você pesquisar funções, SQL Server, aí você vai ver dezenas de milhares ali disponíveis. Agora vamos provocar um erro. Update, fornecedor. Eu estou tentando colocar um valor string no campo que é um ID autonumerado. Então ele vai te retornar valor. Um erro, né? Tá vendo? Não pode atualizar campos, esse campo, porque ele é autoincrementado, né? E ele não aceita string. Então é isso aí. Então, update é isso. É muito simples, é um comando simples. É um comando perigoso, né? Se você der um update sem botar esse cara aqui, ele vai jogar em toda a tabela. Então, a gente sempre fala, ó, cara, a primeira coisa que você faz update, põe um where na frente, para você não ter possibilidade de fazer algum tipo de
problema, né, para os teus dados ali. Porque também, assim como o delete, o update feito errado, você pode perder todos os dados ali. Não tem como voltar, não tem um log. Ah, eu dei update aqui sem um F, ficou tudo com o RAM igual RAM 50. Vai ficar tudo com RAM 50. Se a tabela não estiver preparada para não deixar, porque eu posso também fazer isso, né? Não deixar os dados serem iguais em um determinado campo, que a gente chama criar índice, né? Aí, se não tiver isso, o campo vai ficar igual e não tem como você recuperar a informação que era anterior, infelizmente, né? É sentar e chorar. Bom, agora a gente vai para mais um comando, né? Que é o delete. Esse aqui me dá até arrepio de ensinar, mas eu vou ensinar para vocês. O delete nunca deve ser usado nas tabelas nativas do RP. Esquece, você nunca vai saber, você não vai usar isso. Mas a gente vai criar tabelas para você usar, beleza? Então, foi até legal. Eu falei, cara, como é que eu vou ensinar delete, mas não vou querer que eles usem delete? Então vamos ensinar a criar uma tabela. Olha legal, do limão limonada, né? Então eu vou criar essa tabela aqui, ó, workshop, dia 5, para vocês verem. Então já está aqui no esquema e a gente vai fazer os deletes, as coisas nela, tá? Não vamos usar uma DRP. Já deixei ela pronta aqui. Olha como é simples, ó. Create table, nome da tabela. Pronto. Eu estou nesse banco aqui em cima, ó o banco que eu estou. Então, cria o campo para mim ID e bota ele como autonumerado, ó, tá vendo? Identity 11. Cria também um campo chamado descrição, tamanho dele no máximo de 100, né? E ele é not null, lembra do not null que a gente falou? E aí, toda a tabela tem que ter a chave primária. Essa constraint aqui, ó, constraint, o nome, normalmente o nome é assim, ó, pk, né? O nome da tabela. É assim que a gente cria o nome da chave primária. É uma convenção, né? Mas você pode botar o nome que você quiser. Primary key cluster, ou seja, eu estou dizendo que não vai ser repetida, né? E ela, qual que é? Desses campos que estão aqui na tabela, qual que vai ser a chave primária? Estou dizendo que vai ser o ID, né? Fecha o parêntese, né? Que esse parêntese fecha com parêntese esticado, a constraint, e esse parêntese aqui fecha com parêntese esticado a tabela. E eu falo que ela vai ser on primary, né? Então essa é a estrutura de como montar uma tabela. Rodrigo, você sabe isso de cabeça? Não sei. Algum desenvolvedor sabe isso de cabeça? Muito improvável que saiba, tá? Então fica tranquilo, isso aqui não se grava, você vai sempre ter ali um padrão para olhar e resgatar quando você precisar olhar, né? Então não precisa se preocupar. Então eu vou criar aqui, criei a tabela. Se eu der um select nela, ela já vai existir na estrutura bonitinha, ali, certo? Então é assim, né? Então você vem e tem a informação facilmente, né? Agora vamos deletar a tabela. Drop table, assim, igual um comando perigoso também. O drop table o delete é para deletar registro. O drop é para deletar conteúdo. A tabela deixa de existir se eu fizer isso, ó. Dá um drop, ela deixou de existir. Se não select nela, vai me retornar um erro dizendo que esse cara não existe no banco de dados, né? Ó, invalid object name, ou seja, não tem, né? Não tem esse cara no banco. Então deletei. Por que eu fiz isso? Porque eu vou mostrar para vocês como que cria de forma visual, tá? Vou botão direito aqui. New Table, certo? Muito simples. Vou colocar assim ID. Vou colocar a descrição. Primeiro eu boto o nome dos campos. Aí eu vou definir o tipo. Ó. Esse aqui vai ser int. E esse aqui vai ser n vai achar de 50, igual como eu botei ali, né? Aqui eu vou dizer que é not null, né? Olha como é simples visual. Vou dizer aqui, ó. Vou dizer que ele é auto-incremente. Vem aqui, ó. Aquele comandinho que eu mostrei, na verdade, estou construindo ele visualmente aqui, né? E vou dizer que esse cara é chave primária, ele nunca vai repetir, ó. Set primary key. Pronto.
Tá reestruturado. Eu vou pegar aqui o nome da tabela, né? Não tem que digitar. Então, a nossa tabela está criada visivelmente. Então, vou clicar em salvar, botar o nome. A tabela está criada aí. Olha como é tranquilo, né? Então, eu não preciso ficar guardando comando na cabeça, né? Então, toda a ferramenta de design, qualquer, né, desses bancos de dados tem como você criar visual. Mas, se você é um cara que gosta de certa forma, agilizar o tempo, que é muito mais rápido fazer um comandinho assim, né? Você pode guardar aí esse comando e usar ele quando você for preciso, né? Beleza? Mas o efeito é o mesmo. Se eu der um select aqui, asterisco from, tá aí o ID e descrição criados e a mesma informação aqui, só que de uma forma visual, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar inserções na tabela, beleza? Então vou criar aqui uma informação, cria a tabela, cria a tabela aqui em cima ou visualmente, eu visualmente, né? Eu dropei ela só para vocês verem como que é. Criei ela visualmente para facilitar. Só que eu preciso para deletar ter conteúdo, porque você viu ali que eu dei um select ali, não veio nada, né? Então vamos dar um insert, agora a gente já sabe dar insert que a gente aprendeu. Pronto, ó, que beleza. Se eu der um select, ó, oi, já gerou automático, a gente viu que a gente botou esse cara como identity. Então ele vai criar o campo automático, né? Ele vai criar o ID dele automático, beleza? Ó, se eu inserir de novo, vai criar de novo. Se eu inserir de novo, vai criar de novo, né? Então, oi 3 vezes, oi, oi, oi. Poxa, incluir errado numa importação, preciso deletar. Agora vamos conhecer o famoso campo comando de delete, que a gente só vai aprender aqui, mas não vai usar, tá? Um combinado entre nós aqui. Então, como é que é a estrutura? Delete é muito parecido com a query, ó. Tá vendo? Ó? No lugar do select eu vou escrever delete. Não tem asterisco, né? Essa é a diferença, o resto é igual. From, a tabela que eu quero, onde, né, que é o where, o ID que eu quero, a minha condição, né? A condição que eu criei. Pode ser essa. Então vamos dar um delete. Vocês vão ver que o ID1 vai desaparecer. Deletou, sumiu, nunca mais eu consigo ver ele, né? Se fosse uma informação crucial, né, já era. Não consigo mais resgatar esses dados, que ele desaparece completamente da aplicação, certo? Da base de dados, melhor dizendo. Então esse é o comando de delete. Então não vou ampliar muito, né, o que é esse comando, porque a gente tem, quanto menos a gente souber dele, melhor, tá? Mas basicamente é isso aí, tá? Então vamos para mais algumas coisas legais. Insert to select. Cara, isso a gente usa toda hora, tá? Eu já peguei casos em que um caso relativamente recente, eu peguei um código de um colega antigo, né? E olhando, ele fazia um loop para fazer vários inserts. Era mais ou menos assim, ó. Ele vinha aqui, tinha 3 informações para incluir de uma outra tabela. Ele fazia insert da outra tabela, insert da outra tabela, né? 3 vezes. Eu falei assim, caramba, né? Porque ele jogava na variável. Então, gente, um negócio que estava levando 3 minutos para executar caiu para 0,1 milésimo de segundo. Por quê? Eu mudei para insert to select. O que é o insert to select? É inserir a informação baseada em outra tabela, né? Então, eu falei aqui que vamos duplicar 2 registros fazendo da mesma tabela. Isso, o cenário que eu coloquei aqui nesse caso, não vou pegar nem de outra tabela, vou pegar dela mesmo, tá? Mas a ideia é a mesma. Vamos lá, dá um select lá no ramo, né? Tá vendo? Ramo 1, ramo 2. O que é o insert to select?
eu vou fazer um insert normal, mas em vez de eu colocar os campos que eu vou incluir fixo, assim como eu botei aqui, ó, ramo, eu quero incluir ramo 2, código 1, getDate. Não, eu vou botar outra tabela. Esse que é o ganho do insert to select. Eu vou envolver no meu insert um select, né? Então, como que é isso? Eu vou escrever normal aqui, ó, insert, tabela e o campo. Eu não precisaria botar o campo não, tá? Mas não façam assim. Coloque sempre o campo. Por quê? Se eu não coloco o campo, ele vai respeitar a ordem do campo do select que eu estou fazendo, né? Só que se o cara reestruturar a tabela dele que eu estou inserindo, vai começar a quebrar a tua aplicação. Então sempre determine os campos que você quer um a um ser inserido para deixar a garantir, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo pro meu time que é: espere o não esperado. É isso, cara, não confie que aquela tabela nunca vai ser mexida. Um dia um cliente vai pedir para criar um campo, até um campo, um metadado, um campo dinâmico, e aquele campo vai ser, aquela tabela vai ser mexida e teu insert que estava funcionando, insert to select lindamente, vai parar de funcionar, né? Então não faça um insert sem determinar os campos. Então, basicamente é insert, o nome da tabela e o campo. Mas lembra que com um campo direto tinha o values, né? Não existe mais values. Quando eu faço o insert to select, eu tiro values. Basicamente eu vou fazer assim, aí sim eu jogo insert, tá vendo? Esse com esse. Se tivesse mais campos x, y, xx, YYY, eu ia ter que colocar aqui também na mesma sequência, XXX, XXX, YYY, né? Para ele ele tá linkando, né? O primeiro campo com o primeiro campo daqui. O nome não precisa ser igual, tá, pessoal? Porque eu estou falando da mesma tabela. Só a sequência, ó, X com X, Y com Y, beleza? Então, nesse caso aqui, no exemplo que eu coloquei, a gente só vai duplicar o teu teve uma demanda, chegou uma demanda para você, falando, cara, eu preciso duplicar o registro 1 e o registro 2. Né? Eu quero que ele vire o registro 10 e o registro 11. Como que eu vou fazer? Vou vir aqui, insert, fornecedor, RAM, vou dar um select de novo e pronto, criado dois registros rapidamente, ó, 10 e 11, duplicando a mesma informação, tá vendo? Que é, nota que informação de hora não, a informação de hora ele deu um renew ali, porque o campo é not null e está como default a data, assim como o ativo. Então isso ele não copiou, não clonou, mas eu poderia também colocar esses campos na tabela. Eu quero inclusive que a data seja igual, né? Vou colocar aqui data para vocês verem. Pronto. Então vai gerar o 12 e o 13, né? Com a mesma data do pai. Porque agora eu envolvi esse campo, ó. 15 do 1, 15 do 1, tá? Ao contrário do outro que ele deu uma data nova, a data de agora que eu estou registrando, entendeu? Isso que é legal. Você está fazendo um insert de um outro dado em segundos, sem precisar fazer loop, sem fazer nada. Já peguei muito caso do cara fazendo loop, que a gente chama cursor, né? Fazendo cursor para fazer isso, né? Aqui o nosso exemplo está muito enxuto, muito simples, de uma tabela copiando dessa tabela, mas poderia estar copiando de uns dados de uma tabela para outra, né? Que tem campos em comuns, e aí eu faço isso de uma vez, muito performático, né? Isso é muito bacana. Bom, se eu dou select aqui agora, além do insert to select, agora nós temos também o update from select. Como assim update from select? É outra parada que o pessoal não costuma usar e é muito importante, facilita demais. Eu faço um update fazendo um inner join ou um left join, o que for, com uma query para eu facilitar, né? Então no cenário aqui, ó, quando é necessário fazer um update pegando os dados de outra tabela. Vamos considerar que é necessário colocar a descrição do ramo na frente do fornecedor. Alguém te pediu isso, né? O cenário é esse. Né? Eu gosto de colocar cenários para a gente associar, tá, gente? Eu tenho um fornecedor e o cliente te liga e fala assim, olha, o ramo dele está num campo.
aqui do ID do ramo, que é chave estrangeira na tabela do ramo do fornecedor. Mas eu acho que é melhor colocar o nome do ramo na descrição. O cara teve essa ideia, te pediu, né? E aí você precisa agora colocar o nome do ramo, que está em outra tabela, junto com o nome do fornecedor. E agora? Vou ter que fazer uma programação avançadíssima para copiar, pegar, recortar, jogar na frente, jogar atrás. E aí? Não. Com update from select é molezinha. Rapidinho. Olha que beleza. Ó, eu vou dar um select aqui, fornecedores, tá? Nota. Existe aqui, ó, chave estrangeira. A chave estrangeira da tabela fornecedor, fornecedor ramo, ela não é obrigatória, tá vendo que é null? Não é um campo obrigatório. Mas vocês vão ver que alguns estão preenchidos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para baixo. E aí, a gente vai pegar um cenário aqui, vocês vão ver. Especificamente, deixa eu ver aqui que tá. Isso é mais fácil, né? Vamos usar nosso que a gente aprendeu na aula 1, fornecedor ramo. Is not null. Not null. Não tem nenhum. Então vamos colocar um, né? Agora vamos botar na prática. Isso não estava no ensaio, tá, gente? Eu vou pegar um fornecedor qualquer aqui. Vou pegar aqui esses fornecedores aqui. Tá. Beleza. Pega esses 3 fornecedores. E fornecedor. RPMTS fornecedor. Set. Lembra do E? Começa já fazendo o E, pelo amor de Deus, para você não. Fornecedor ID in essa tabela aqui, esses dados aqui, e eu vou jogar um ramo qualquer, né? Deixa eu ver aqui um ramo que tem. Vou botar aqui ramo 2, vou botar ID3, tá? Então eu vou botar aqui fornecedor ramo igual a 3. Show? Então eu estou dizendo que o fornecedor 175, 177 e 179 vai ficar com ramo, né? Eu vou popular uma tabela para eu conseguir fazer meu update to select. Certo? Update from select. Feito aqui, beleza? Então, se eu vier agora, fornecedor is not null, vai ter esses 3 aqui, lindamente, né? Tudo perfeito. Aí teu cliente fala assim, eu quero que o nome do fornecedor, que é o ramo do fornecedor, no caso aqui que eu botei ramo 2, apareça aqui na frente, né? Como eu estava falando, apareça aqui, ó. O nome aqui do fornecedor, espaço, o ramo. E agora, como que eu faço isso? Né? Existe esse comando simples, ó, que é um update fornecedor. Sempre a tabela que você quer receber os dados, tá? Então a manha é essa. Muita gente também se perde fazendo update from select porque não segue a ordem. Primeiro você vai, cara, eu vou atualizar o que? Update o que? Tabela que eu quero, beleza? Se vai ser um update simples ou não, a regra é a mesma. Update é a tabela que eu quero, certo? Depois, o campo que eu quero. Fornecedor.ramo, a razão social, nome. Por que que é isso? Porque eu preciso colocar o nome da tabela antes, né? Para eu conseguir organizar. Como eu vou fazer um update amarrado com uma query, se esse campo existir lá, vai dar pau, vai quebrar, né? Então eu preciso botar o nome da tabela antes. A gente viu isso na aula 1, né? Sempre colocar o nome da tabela antes quando envolve mais de uma. Até no update segue a regra. Então o que eu vou fazer, cara? From fornecedor. Olha que interessante. Update fornecedor, from fornecedor. Pô, tá de sacanagem. Que é isso? Fornecedor from fornecedor, mas é muito simples. Olha o nome do que é update from select, não é isso? Então aqui começa a história. Estou fazendo update na tabela fornecedor, mas from o fornecedor, ou seja, aí como se eu estivesse falando select, asterisco, from. Só que antes eu estou fazendo um update. Então é regrinha, só pegar o jeitinho, tá? Muito simples. Update tabela, from tabela, mesmo nome. Aí eu começo a brincadeira. Aí eu faço inner join com a tabela que eu gostaria,
né, que o cliente me demandou, nesse cenário que eu falei, que ele quer que o fornecedor tenha junto do nome o ramo. E beleza, então vou botar o ramo, vou fazer o inner join normal, isso a gente aprendeu na aula 1, fornecedor, ponto, fornecedor ramo ID, que é a chave estrangeira da tabela fornecedor ramo, e fornecedor ramo, ponto, fornecedor ramo ID, né? Então é isso, amarrei. Então o que ele vai fazer aqui? Apenas 3 registros vão ser impactados, porque só tem 3 preenchidos. E aqui vem a mágica, ó. A razão social do fornecedor vai receber ela mesma. Show. Se eu tirar isso aqui, ó, vou botar tracinho e tracinho, ó. Esse update não faz nada, porque ele está recebendo ele mesmo, certo? Se eu der um select aqui, ó, o nome está intacto. Eu estou dizendo, cara, você recebe você mesmo, você recebe você mesmo. Mas teu cliente falou que quer que o nome do ramo apareça junto do nome do fornecedor, tá? No nosso cenário de teste. Né? Não é uma coisa muito comum pedir isso, mas uma ideia que eu tive para vocês entenderem como que funciona. Mas beleza, aí o que eu vou fazer? Vou clicar um mais, o mais é a concatenação no SQL Server, né? Então vou dar um mais, como em várias linguagens, tá? O mais é sempre relacionado assim, né? Vou concatenar com aspas separado, né? Deu um espaçozinho para não ficar um nome colado, né? Concatenei com mais de novo e o nome do ramo que eu quero. Olha o que vai acontecer. Update, ó, aconteceu de novo. Se eu dou select, olha que legal, o nome do fornecedor, espaço ramo. Nome do segundo fornecedor, espaço ramo. Nome do terceiro fornecedor, espaço ramo, né? Que é um comando, sem precisar fazer loop, sem precisar fazer mágicas para juntar informações, tá? Então isso é um comando que também é no dia a dia esquecido, tá? As pessoas fazem loop, fazem outras coisas, inventam, né? E eu já peguei casos também de melhorar a performance bastante da aplicação que fazia cópia de dados de um lado para o outro, só porque o cara fazia muito loop, né? Cursor que a gente chama. Mas só mudei para update to select e from select e aí deixou muito mais rápido. Né? Então esse comando é muito importante, muito válido no dia a dia. Tá? Então a gente já viu como que insere, como que atualiza, como que deleta, mas não vamos usar isso na prática, pelo amor de Deus. E como faz um insert de uma outra tabela e como faz um update de outra tabela. Só que um dos grandes questões no dia a dia é a tal tabela temporária. Né? Ela não está no assunto principal, mas eu quis envolver nesse curso porque a tabela temporária ela é fundamental para você deixar a tua aplicação mais rápida, para você fazer entrega de resultado de dados, consolidar dados de vários locais em um local só, sem precisar ficar criando toda hora tabela para isso, são dados dinâmicos, né? Então, a gente vai aprender a usar, criar a tabela temporária e vamos usar nela a prática. Por que a gente cria a tabela temporária? A gente cria a tabela temporária, joga um insert na tabela temporária e depois apresenta para o usuário, né, que é muito mais rápido. Gente, eu só com tabela temporária, um relatório que levava 15 minutos para gerar um relatório, caso real, tá? Um cliente muito grande nosso, né? Olhei a query devia ter mais ou menos umas 1000 linhas, né? No primeiro momento assusta, mas a gente vai isolando, né? Pega o join, a indentação, né? Fundamental, organiza a indentação. Só em depois de organizar a indentação dessas 1000 caiu para umas 700 linhas, né? Porque tava join quebrado, aí você... Primeira coisa eu fiz, eu falei, cara, ele está consumindo muitas tabelas envolvidas aqui. Quando você faz join com um monte de tabela, o que acontece? De certa forma, milésimamente de segundo, você está locando aquele registro, né? Dependendo de como está a tua aplicação, tua configuração de banco, mas na prática é assim, né? Na 99% dos casos é assim. Não vou entrar em méritos de banco de dados para não confundir. Mas aí, o que acontece? Eu falei, cara, tá envolvido aqui umas 100 tabelas. Pô, se eu tô fazendo join com 100, então eu tô segurando essas 100 em alguns segundos, né? É um milésimo de segundo, né? E aí, pô, não tem porquê.
Aí o que que eu fiz? Falei, pô, vou criar uma tabela temporária. Você vai entender o tipo, né? É do tipo local. Vou explicar daqui a pouco cada uma. Vou colocar nela e vou trazer a informação depois. Cara, o relatório saiu de 15 minutos para 5 segundos. 15 minutos para 5 segundos, só porque eu usei tabela temporária. Olha que bacana isso. Né? Então, cara, é vida, tá? Tabela temporária, ela é o divisor de águas numa aplicação. Então, usem e abusem tabela temporária. É óbvio que ela tem também um efeito colateral, né? Tudo mas o efeito positivo é muito melhor do que o negativo, tá? O negativo é porque ele cresce muito o banco lá. Existe um banco chamado Master que ele começa a estourar, você vai ter que contratar mais dados, enfim, né? Depois você vai ter que migrar de aplicação, não pode poder usar Express, que ele vai começar a inchar, mas só em você entregar essa performance, né, sair de 15 minutos para 5 segundos, compensa qualquer ação. Beleza? Então, existem, eu vou trazer aqui 3 formas de você criar dados temporários. Variável do tipo table, que a gente vai mostrar, temporária local e temporária global, tá? Então a gente vai entender o que é cada uma delas, que a gente usa muito para a aplicação ficar mais ágil, tá? Como eu te falei, nesse case aí, né, que eu trouxe, esse cara foi uma tabela temporária local, né? Mas isso não ia influenciar. Então como que é isso? Vamos ver como que é. Tabela temporária. Então, dando sequência aqui, então a gente já viu. Então tem 3 tipos aqui, ó. Como que escreve uma variável do tipo table? Arroba variável, underline table, o nome que você quiser, table. Pronto. E aí você vai botar os campos que ela contém. Então isso é uma declaração de uma variável do tipo table. Como se fosse uma analogia aí, né? Uma classe com as propriedades, né? Então é mais ou menos isso. Uma temporada do tipo table, mesma coisa. Create table, o nome da tabela local, o nome do campo e o nome do outro campo, ou N campos se você quiser. Só que só tem uma tralhazinha, né? Então o hashtag, né? Esse hashtag é que faz ser a tabela local. E a global tem 2 hashtags. Qual a diferença de local para global? É outra confusão, pessoal. Tem uns lugares que o cara usa um hashtag, tem outros que usa 2, mas não precisava. Eu te falo, muito raro precisar usar a tabela temporária global, tá? Muito raro. Assim, eu devo ter usado necessariamente para acho que umas 5, 6 rotinas na minha vida toda, em 22 anos de desenvolvimento, para compartilhar, né? Mas há casos que é preciso. Mas não faz muito sentido. O que é a tabela temporária global? Ela é vista por todo o banco de dados. Então, se eu estou inserindo ali informação e um outro colega meu também está inserindo informação, e eu estou com a tabela temporária que eu acabei de criar, ele vai ver, entendeu? A local não, a local é só da minha seção. Eu estou ali numa transação, criei uma tabela local, e o outro colega está fazendo uma transação dele, e ele criou a mesma tabela com o mesmo nome, não vai dar pau, porque são seções diferentes, sabe? Então o grande lance da tabela temporária, local e global é essa. Eu tive a necessidade de usar a global porque a gente gerava uma chave ali dinamicamente, né? E quando eu gerasse daqui, ele não poderia gerar a mesma chave de lá numa determinada rotina. Então, nesse caso, eu tive que criar uma tabela temporária global e não fazia necessidade de manter essa tabela ativa. Então, depois a gente dropava ela. Então, por isso que a gente não tinha foi um caso muito pontual para a gente ter essa tabela global. Na dúvida, usa local, que está tranquilo. Por quê? Se é uma tabela que é compartilhada, para que ela vai ser temporária, né? Então, parte desse princípio. Então, se você quiser trabalhar com tabela temporária, quiser não, você vai precisar tabela temporária se você quiser entrar nesse ramo, nesse mundo, vai ser necessário, como eu te falei, ela dá melhoria de performance bastante na aplicação. Você precisa necessariamente usar a local, não precisa ser a global, muito raro. Rodrigo, e a variável e a do tipo table? É muito parecido, né?
a variável do tipo table ela é muito parecida com a local, né? Só que ela é menos performática. A local ela é mais performática, né? Mas ali às vezes você precisa criar rapidinho ali um dado rápido. Então você não precisa criar uma tabela temporária, depois dar um drop nela. Não. Você pode só a variável do tipo table e ela morre por si só. Beleza? Então é isso aí. Esses três tipos de tabelas temporárias a gente vai três formas de criar dados temporários a gente vai usar bastante no dia a dia, tirando o global que é menos, né? Então vamos lá, vamos criar uma tabela temporária, beleza? Então, para o meu exemplo aqui, eu vou precisar criar uma tabela temporária global. Por quê? Se eu crio o local aqui e executo, ele cria o local. Se eu for tentar inserir nele, não vai existir mais, entendeu? É um exemplo até prático para vocês entenderem a diferença do local para global. Vamos inserir. A tabela temporária pode alimentar ela normalmente, assim como a tabela fixa de dados. Deixa eu ver se eu criei algum cenário. Não. Criei nenhum cenário, não. Então vamos lá. Eu tenho aqui a tabela. Vou tentar botar aqui, ó, nela aqui, ó. Ó, para vocês verem, ó. Inserir. Pô. Aí agora eu vou inserir nela. Criei ela, né? Vou inserir ela. Inserir os dados. O que vai acontecer? Deu pau. Não existe, porque a sessão morreu. A sessão é isso, tá? A transação aconteceu. Né? Então ela não existe mais. Aí para isso eu vou precisar realmente que ela seja global. Né? Para eu, mesmo acabando a sessão, ela vai ficar em memória, digamos assim. Né? Ó, criei, ela vai ficar fixa, agora eu consigo inserir nela. Olha que legal. Feito isso. Aí agora eu estou com a tabela temporária global. Que a diferença é que ela é uma tabela que não vai morrer. Eu preciso matar ela se eu não quiser mais usar, descartar. Deu um select, tá os dois dados aí, tá vendo? Então é muito simples, né? Mas muito usual, assim, muito é simples, mas é esquecido, sabe? O pessoal acaba no dia a dia fazendo as queryzonas gigantes, não joga para temporária e depois extrai dado e acaba deixando a aplicação lenta, né? Então é isso. Se eu der select várias vezes, se eu abrir uma nova seção da select nela, ela vai estar vivinha, né? Se eu quiser matar ela, eu vou ter que dar um drop table igual como a gente já aprendeu, tá? Então, é isso, pessoal. Esse foi mais um curso onde a gente conseguiu ali pegar noções básicas já um pouquinho mais avançada de SQL, onde a gente fez essas ações de insert, update, delete e tabela temporária e dando sequência ali ao nosso workshop, finalizando aí o quinto dia. Como eu falei, a gente vai tá subindo esse vídeo, né, para o YouTube e enviando para todos os participantes. Então podem distribuir aí à vontade, o vídeo é público e vai ser um prazer. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, tá mandando para o meu e-mail é rodrigo@mits.com.br e a gente está aí à disposição para esclarecer, tá? Então valeu, obrigado e até a próxima.